Salve, salve, galerinha! Professor Marcos, primeira coisa importante, eu tenho certeza, está me olhando agora, foi, professor, eu assisti a sua revisão de véspera da prova exata. Obrigado. Gente, a prova do Exato 2026, ela seguiu o mesmo padrão e a mesma lógica de temáticas das provas anteriores. A gente falou isso aqui na revisão. Questão de cartografia, que sempre cai, caiu. Questão de geopolítica envolvendo a China, caiu direto, caiu. Questões envolvendo questões ambientais, caiu também, tá? Questões envolvendo globalização, caiu também. Cara, a prova foi dada aqui na revisão. Então segue logo o gabarito aí, não deixa de seguir, porque depois vai ter a segunda prova e a gente vai fazer essa análise de novo, entregar essa prova para ti, tá? Então vamos lá, vamos responder essa prova. Como eu já disse na nossa análise, a prova do Exato ela é uma prova bem direta e objetiva, né? Até me surpreende a recorrência das temáticas, não nego, tá? Mas a gente precisa estar preparado e a gente precisa, né, obviamente, se planejar para isso. Ó, primeira questão, questão 35. Ah, importante frisar. Nessa prova, de maneira específica, eu até falei, olha, normalmente cai 5, cai 6, inclusive no caderno de humanas, você vai ter questões na prova de sociologia, na própria prova de história, que a geografia responde também. A questão, por exemplo, que envolve o Irã, a questão que envolve, por exemplo, a ocupação territorial do Tocantins, a gente consegue responder sobre uma perspectiva geográfica sem problemas. Mas como está no caderno dos outros componentes, eu vou deixar para eles responderem, beleza? Vou deixar para Ayrton e para Rafael aí falar com vocês. Nesse caso, a prova de geografia, a gente percebeu claramente 6 questões, tá? Que envolveram ali conhecimentos geográficos muito diretos. Especificamente da questão 35 à questão 40. Então, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tá? Foram as questões aí de claro foco geográfico. A primeira delas, a 35, uma questão envolvendo cartografia, que todo ano caiu, né? Olha o que ele diz. Botou um mapa. Partindo da correspondência entre a imagem e a tabela, é correto afirmar que as coordenadas geográficas das cidades de Araguatins e Palmas são respectivamente representadas pelo número. Então eu quero saber Araguatins e eu quero saber Palmas. Eu quero saber a coordenada geográfica. Marcos, o que é essa coordenada geográfica? É um referencial de localização global, onde cada cidade do planeta possui uma latitude e uma longitude específicas. Cruzando esses dois pontos, você tem a coordenada geográfica, tá? A primeira dica é importante, gente, para essa prova, tá? Aí ele vai me dar bem aqui no mapa, eu percebo, ó, ele está me indicando norte, então para cá. Gente, se eu for pegar, primeira coisa, a dica central dessa questão, fazer um mapa mundi bem aqui, o Brasil tá mais ou menos aqui, eu vou fazer só o território brasileiro, tá? Bem aqui. O Brasil tem uma pequeníssima parte no hemisfério norte, tá? 95% do Brasil está no hemisfério sul. E o estado do Tocantins, de maneira específica, vou pontuar aqui, está um pouquinho mais em cima, ele está 100% no hemisfério sul, gente. Tá? Quem tem parte ali no hemisfério norte é o Amapá, tá certo? A pequena parte do Pará, do Amazonas principalmente, mas a pequena parte. Mas o estado do Tocantins, gente, é 100% hemisfério sul. Quando eu vou logo olhar a latitude, aí é importante. A latitude ela me dá a informação no sentido norte ou sul, enquanto a longitude me dá a perspectiva no sentido leste ou no sentido oeste, tá? Então, logo de cara, toda latitude que envolve essas cidades precisa estar no hemisfério sul. Por isso, gente, eu já elimino, por exemplo, de cara, aqui a 3. A gente não tem cidade no Tocantins no hemisfério norte, gente. Então, a letra 3, por exemplo, ela já vai estar errada. Onde tem letras 3, já foi, tá? Só aí, galera, eu já elimino 3 alternativas. Porque aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. A gente não tem cidade no Tocantins no hemisfério norte, tá? Outro ponto importante, galera, é que o Tocantins e o Brasil estão 100% no hemisfério ocidental. O Brasil é um território totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, oeste. Vou marcar aqui. Então, no Brasil, não existe cidade que está no hemisfério leste, gente. Então, quando eu vou olhar bem aqui, ó, qualquer questão que falar a 1 é impossível. Não tem cidade no Brasil no hemisfério leste. Então, onde tem 1, eu elimino. Já foi. Qual é o nosso gabarito, gente? O nosso gabarito é a letra E. De cara. 2. Aí, por exemplo, essa é a forma mais lógica de responder, mas eu podia olhar também, ó. Quando eu falo de latitude, aqui, ó, 0, e quanto mais ao norte, 90.
Então, galerinha, sempre que eu for descer, a latitude vai aumentar, zero. Então, quando eu falo aqui, a menor latitude seria 2, seria aqui a cidade 2, que é Araguatins, ó. Bem aqui está a linha do Equador, fazendo um pouquinho mais em cima. Então, Araguatins, obrigatoriamente, gente, vai ser a cidade 2, porque é a cidade que está mais próxima da linha do Equador. Ó, 2. E, por consequência, gente, Palmas vai ser a cidade 4, vai estar, ó, latitude maior, mais abaixo, hemisfério oeste, gabarito, letra E. Duas formas de responder. Mas essa aqui, gente, muito objetivo. Na hora que eu elimino norte, elimino leste, que não tem, no caso do Tocantins, não tem no Brasil, automaticamente já me sobraria a letra E. Vamos para a próxima questão. Exato. Questão 36. A partir do exposto, a ascensão industrial chinesa. Cartografia China. O crescimento industrial chinês se caracteriza pelo quê, gente? O que fez a China ser uma potência industrial? Cara, é uma questão objetiva, o comando é bem direto. Mas vou ler o texto, porque ele diz, a partir do exposto, né? A industrialização da China representa um dos processos mais marcantes da economia mundial contemporânea. Em poucas décadas, o país deixou de ocupar posição periférica em grande parte da produção manufatureira para se tornar uma potência industrial, tecnológica e comercial. Esse avanço resultou, em investimentos em infraestrutura, reorganização territorial da produção, forte presença do Estado no planejamento econômico e inserção estratégica no mercado global. True. Ao se consolidar como centro industrial, a China também passou a redefinir fluxos comerciais, ó. Só mandar ampliar sua influência geopolítica e exercer papel central na cadeia produtiva internacional. Começou a ter influência política, começou a mandar também. Gente, então, a partir desses dois argumentos, que fez a China, né, se tornar uma potência mundial? Rejeição das trocas internacionais? Não, gente. Criação do comércio. Substituição da indústria por atividades agrárias? Totalmente contra, né? Ela, inclusive, modernizou, lidera a tecnologia hoje juntamente com os Estados Unidos. Letra C. Reduziu exportações de manufaturados da capacidade logística? Não. Ela aumentou, gente, a sua exportação de manufaturados, produto tecnológico. A China é chamada de fábrica do mundo, tá? Produz item para tudo que é lado. Letra D. Eliminação do papel do Estado. Gente, forte presença do papel industrial. Lembre-se, a China é um país que nós chamamos de socialismo de mercado, tá? Uma economia capitalista, mas um governo socialista, galera. O Estado, ele comanda todo o processo produtivo. Nosso gabarito por eliminação é a letra E, gente, tá? Combinação entre planejamento estatal e forte inserção na economia global. Tranquilo, né? Porra, eu tenho certeza que tu gabaritou essa. Vamos para a terceira. Terceira, não, melhor dizendo, questão 37. Vou pro comando. Nesse cenário, a guerra entre Israel e Palestina expressa o quê? Expressa alguma coisa. Vamos ver o que o texto me diz. A criação do Estado de Israel em 1948, atualidades aí, né? No contexto da partilha da Palestina proposta pela ONU, resultou em deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos e desencadeou uma série de guerras e levantes populares ao longo das décadas. A disputa envolve dimensões territoriais, políticas, religiosas e humanitárias, marcadas por assimetria no uso da força e pela ausência do consenso internacional. Né? O Israel mais forte militarmente. Atualmente, a faixa de Gaza intensificou-se com ofensivas israelenses e a resistência de grupos palestinos como o Hamas. O conflito tem causado milhares de mortes civis, crises de refugiados, destruição de infraestrutura básica e forte repercussão diplomática, mobilizando debates na ONU e diferentes posicionamentos de potências globais. Então, gente, é uma série de fatores que envolvem esse conflito. Ele é territorial, ele é religioso, ele é histórico, tem influência externa, tá, da ONU, dos Estados Unidos, tá? Então, assim, tem muito interesse envolvido nessa região. Então, nesse contexto, gente, é um contexto de natureza genuinamente religiosa, centrado em diferenças teológicas, religiosas. Gente, o fator religioso, ele é importante nesse conflito? É, mas quando eu digo genuinamente, estou dizendo apenas religioso, e não é. Eu tenho, nesse caso aqui, muito claro, gente, o territorial, galerinha, tá? Por isso essa alternativa ela é considerada falsa, tá? O centro hoje da discussão é território, tá bom? A religião é um fator importante? Claro que é, mas a divisão territorial é o fator central, tá? Letra B, galerinha, tá? É uma disputa por território e poder político agravada por intervenções externas? Correto, nosso gabarito aqui é a letra B, já foi, gente, tá? Só ver aqui, ó, o erro das outras. É um embate
em um embate com territorialização no Oriente Médio sem impacto internacional? Ó, claro que tem impacto. Letra D, uma solução definitiva para a questão da Palestina com amplo reconhecimento internacional? Isso ainda não aconteceu. Deseja-se muito, né? Letra E, uma postura neutra da comunidade internacional? Não, ela atua sim, gente. Está diante das violações de direitos humanos. O Brasil se manifestou, muitos países se manifestaram contra esse processo, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Vamos lá, vamos para a questão 38. Tomar um pouquinho de água aqui. Questão que traz imagem, né? Vamos ver o que o comandante nos diz. Nesse contexto, é correto afirmar que a globalização. Vamos ver o que a imagem nos diz. Ó. Analise a imagem e o texto a seguir. Tu tem uma criança, vou botar aqui A, com acesso à tecnologia, computador, tablet, né? E aí, no caso aqui, ela tem acesso aqui muito claramente o símbolo do YouTube, controle aqui do PS4, tá? E tu vê uma imagem B com uma criança em cima de, obviamente, um carrinho, tá certo? Com lixo, muito provavelmente para processo de reciclagem, né? Isso aqui como se ela tivesse, gente, fazendo uma alusão ao computador. E o pai dessa criança puxando essa carroça. Eu tô falando nessa imagem, ela é muito nítida, gente. A questão da desigualdade, que a gente frisou muito, a prova do exato gosta muito de bater em cima disso, né? Das desigualdades socioeconômicas. Olha o que o texto me diz. A globalização intensificou a circulação de capitais, mercadorias e informações. Apesar de gerar crescimento econômico, também aprofunda as desigualdades. Os países centrais concentram tecnologia e poder, enquanto periféricos enfrentam dificuldades de inserção. É a globalização real e perversa que Milton Santos fala. Nesse contexto, aqui, de globalização real, perversa, desigual, podemos dizer que a globalização extingue as diferenças entre países? Não. Intensifica. Letra B, garante acesso econômico igualitário? Nunca, desigual. Processo que intensifica as desigualdades em muitas localidades. Letra C, pode ampliar desigualdades e dependências? Com certeza, gente. Nosso gabarito aqui, letra C, está aqui, a imagem está falando isso. Questão 38, letra C. Óbvio, rápido. Torna todos iguais, igualmente competitivos. Falácia da globalização. Quem domina o processo tecnológico tende a ter vantagem. Elimina as desigualdades sociais? Quem dera, gente. Tá? Ela intensificou. Pode ser um elemento de diminuição das desigualdades? Pode. Eliminar? Não, gente. Tá? Gabarito letra C. Vamos para a questão 39. Uma consequência diretamente vou pegar a canetinha, associada à expansão desordenada da agropecuária. Questão ambiental, problema ambiental. Visão do exato. Falando, tá aqui, a gente falou ao padrão. Vamos lá, vamos ver o que o texto fala rapidamente. As relações entre a agropecuária e mudanças climáticas são marcadas por influência recíproca. Por um lado, produção agrícola depende de condições climáticas, da disponibilidade de água, da regularidade das chuvas e das fertilidades. Por outro lado, determinadas práticas agropecuárias podem contribuir para a intensificação da crise climática, especialmente quando envolve desmatamento, queimadas, uso extensivo de terra e pressão crescente sobre ecossistemas. Então, uma consequência diretamente associada à expansão desordenada da agropecuária, eu estou falando de uma consequência problemática, consequência negativa, gente, tá? Em relação a essa expansão desordenada, essa é a palavra-chave. Letra A supressão de terras naturais para a abertura de novas terras produtivas. Gente, está aqui, ó, tá? Pressão crescente sobre ecossistemas naturais. Supressão de áreas naturais é o retirar a área natural para dar espaço aqui a novas terras produzidas. Dentro da lógica de quê? Do lucro. Gabarito letra A, gente. Consequência negativa. Vamos ver o erro rápido. Recuperação imediata da vegetação nativa? Nunca. Degradação. Diminuição estrutural dos conflitos fundiários? Aumento. Tá? Letra D, redução da pressão sobre os recursos naturais, aumento. Letra E, regressão das emissões de gases de efeito de estufa, aumento. Diminuição não. Gabarito letra A. Vamos para a próxima, vamos fechar a prova. Questão 40. Eu vou ler o comando. Aqui, ó. Considerando a interdependência entre infraestrutura e espaço geográfico, são exemplos de impacto social e impacto econômico decorrente da interrupção dessa via. Olha aí, gente, problema social, questão econômica. Vamos ver o que o texto nos diz.
Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba e deixa pelo menos 2 mortos. Uma tragédia, né? A ponte Juscelino Kubitschek sobre o rio Tocantins desabou no domingo, 22/12/2024. A ponte liga os estados de Tocantins e Maranhão. Ponte entre Tocantins e Maranhão é inaugurada e tem trânsito liberado. O trânsito sobre a nova ponte entre Estreito e Aguiarnópolis, né? Aguiarnópolis foi liberado no início da tarde dessa segunda-feira, 22/12/25, um ano depois, gente, tá? Olha a data, 24, quando a ponte cai, e 25, quando uma outra é liberada. A ponte JK, na BR-226, é um elo estratégico entre Aguiarnópolis e o Estreito. Aguiarnópolis, Tocantins e Estreito do Maranhão. O colapso da estrutura em 2024 evidenciou as limitações de conectividade na região norte, enquanto sua reconstrução em 2025 buscou restabelecer a integração regional e o fluxo de pessoas e mercadorias. Afetou negativamente o fluxo de pessoas e mercadorias nessa região. Então, considerando, tá, a interdependência da infraestrutura corroborada aqui, são exemplos de impactos social e econômico à interrupção dessa via. Letra A. Alteração da dinâmica de sedimentação do rio Tocantins e a queda temporária da arrecadação de tributos sobre mercadorias. Pode ter tido, com certeza, queda de arrecadação de tributos de mercadorias sobre circulação, mas o foco é social e ambiental. O foco não é, gente, a sedimentação do rio Tocantins. Isso aqui nem teve. Tá? Caiu a ponte, mas o fluxo continuou. Então, letra A já foi. Letra B. O enfraquecimento teve como consequência enfraquecimento da identidade das populações ribeirinhas, a expansão da fronteira agrícola em direção ao bioma. Meu Deus do céu, ele foi longe aqui. Eu acho que o autor não estava com muita cabeça para fazer essa questão. Bota qualquer coisa aí. Totalmente fora da órbita, gente, tá? Letra C. Uma consequência foi a judicialização das indenizações para as famílias afetadas e a desestabilização do microclima na região do Bico do Papagaio das proximidades. Gente, judicialização com certeza vai ter dessas famílias afetadas e já tem. Mas, gente, o foco é social e econômico. Aqui ele diz que isso afetou o microclima da região. Não, galera, tá? Onde caiu, mas quando a gente fala de microclima, emissão de gases poluentes, né, aumento de concreto, enfim, já foi. Letra D. A consequência foi a interrupção da mobilidade pendular para serviços básicos e o aumento dos custos logísticos no escoamento da produção regional. Perfeito, gente, tá? Dificultou a mobilização de pessoas entre uma cidade e outra, isso a gente chama de movimento pendular, uma pessoa que sai daqui, depois vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, fica tipo fazendo um movimento de pêndulo, tá? E de fato, gente, aumentou os custos de logística de escoamento da produção, produto que saía, tá, daqui do Tocantins e chegava no Maranhão agora por essa ponte, não tem mais, agora vai ter que buscar outra rota. Quanto maior a distância, maior o que? O custo. Maior o custo. Gabarito, letra D, gente. Ó, letra E. Requalificação urbana das cidades de Estreito e Aguanópolis, a substituição modal rodoviária pelo hidroviário. Não teve nada de substituição de nada, gente, tá? Gabarito, letra D. Prova corrigida. Espero fortemente que você tenha fechado essa prova. Eu tenho certeza que com as nossas dicas aqui do Gabarito aí, você gabaritou a prova de humanas, a prova de geografia, de humanas e de geografia do exato, certo? Mamão com açúcar. Vamos para a próxima buscar essa aprovação. Na próxima a gente está junto. Ó, gabarito aí. Valeu.